Romanos, capítulo de número 6, abram suas Bíblias. Vamos para a mensagem desta manhã. Romanos, capítulo de número 6. Desta série, por assim dizer, a respeito de mais do que vencedores. Ontem eu preguei e falei a respeito de vitória sobre o diabo. Nessa manhã, vamos falar sobre uma outra vitória essencial para o povo de Deus, que não pode ser desprezada de maneira alguma e que é muito presente em todos os nossos dias, em todas as áreas da nossa vida. Romanos, capítulo de número 6, acompanhe comigo, a partir do verso de número 12. Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Só até aí, feche os seus olhos, vamos orar para que Deus abençoe este momento, a mim, a ti. Ó Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome por mais um dia neste retiro, pela oportunidade, pela graça do Senhor em poder ministrar ao seu povo, em poder ser um instrumento nas tuas mãos para trazer essa mensagem. Mas, Senhor, todo esse privilégio para mim, Senhor, francamente, Deus, eu quero, Deus, apresentar da seguinte maneira, que eu não venha atrapalhar o Senhor de operar. Que tenho eu para oferecer? Nada tenho. Que sabedoria satisfatória nenhuma. Ó Deus, a sua manifestação, a sua operação, o seu agir, as suas palavras, é disso que nós precisamos. Não precisamos mais de homens, precisamos mais do Senhor e do seu poder. Por isso, Senhor, eu esvazio a mim mesmo, Deus, para não caminhar segundo a minha força, ou pensamentos, ou ideias, ou estratégias, mas eu me entrego e me rendo a Ti nesta manhã, neste dia, para que a Tua graça opere de maneira abundante, para que o Seu poder venha, Deus, se manifestar. Senhor, o que nós desejamos e o que eu desejo nessa manhã é que o Senhor fale conosco. Por isso, ó Deus, fale. Toma, Deus, o trono, toma a minha vida e faz do que o Senhor quiser. Que o Senhor dirija minhas palavras e os meus pensamentos. E que o Senhor conduza tudo para que seja, Deus, para a sua glória. Para que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que estão cegos, o ouvido daqueles que estão surdos, para fazer com que aqueles que são paralíticos possam caminhar e para que os mortos possam se reerguer ante a tua presença. Porque a tua palavra é espírito e vida, a tua palavra é poder, a tua palavra cura, liberta, consola. A tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois fios, que penetra até a profundeza, aonde há divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Que assim, ó Pai, o Senhor possa operar de maneira, Deus, gloriosa nesta manhã, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã eu quero dizer a vocês a respeito de vitória sobre o pecado. Deus, Ele criou algo tão maravilhoso, Deus criou algo tão extraordinário, tão sublime para a sua criação. E infelizmente, por conta do pecado e por conta da queda, nós estamos em uma situação em que não é nada boa. Tristeza, sofrimento, doenças, inseguranças, brigas familiares, brigas em nosso interior, vícios estão ao nosso redor. Quantas lágrimas e quanto sofrimento nós temos experimentado nessa vida, quanta injustiça nós temos vivido, quantas pessoas que pensam em tirar a sua própria vida porque estão fartas das frustrações, das vergonhas, do insucesso, da injustiça, das dores que têm vivido. Não é isso o que Deus planejou para nós. Não é essa vida caótica, não é essa vida de dor, de sofrimento, de angústia, de lágrimas. E tudo isso veio e se manifestou e manifesta dia após dia neste mundo, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos, por causa do
pecado. O propósito de Deus, ao enviar Cristo Jesus, é para nos preparar, nos salvar desta era rendida e caída no pecado. O propósito de Deus é permitir que nós não venhamos ser mais reféns dessa era, mais reféns do poder do pecado, mais reféns dos vícios, dos desejos desenfreados da nossa carne, que nos levam às guerras, aos problemas, aos males. Deus tem preparado para nós, para que neste tempo possamos sermos um pouco libertos desses males. E Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra, para que todos nós possamos habitar. Só que há algo que pode impedir de você participar dessa graça de Deus. Assim como o pecado em Adão e Eva impediram eles de continuarem no paraíso de Deus, impediram eles de descansarem na presença de Deus e desfrutarem da amizade de Deus, de um relacionamento perfeito com Deus, desfrutarem das virtudes e da graça de Deus diariamente, instantaneamente, em todo tempo. Assim também, o pecado poderá destruir e impedir você de alcançar a terra prometida que Deus tem preparado para cada um de nós. Pode impedir. O pecado é algo sério, o pecado é algo grave, o pecado não é uma brincadeira. Em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós estamos na igreja e nós devemos estar conscientes do pecado em dois aspectos. Em primeiro lugar, o pecado é um problema que nós temos durante toda a nossa vida e nós devemos enfrentá-lo durante toda a nossa vida. O processo de glorificação ou o processo de santificação, seja qual nome nós utilizaremos, ele trata deste problema, do pecado que nós cometemos. Porque João vai dizer que se nós não dissemos que nós não temos pecados, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Se você olha, escuta e já ouve um pouco a respeito dessa mensagem sobre pecado, e você olha para si mesmo e diz, eu não tenho problema com isso, você é um mentiroso. A verdade não está em você. E você faz de Deus mentiroso, porque Deus disse que você tem um problema com o pecado. Então você deve abrir o seu coração e a sua mente, porque há uma luta que você, crente, cristão, que já passou pelo batismo, enfrenta hoje e enfrentará por todos os teus dias, até a consumação dos séculos. E qual é? O problema do pecado. E você está enfrentando isso. Hoje é um dia de lutar contra o pecado. Amanhã será um dia de lutar contra o pecado. Na semana que vem, no ano que vem, durante toda a sua vida, é uma vida de lutar contra o pecado. Há pessoas que acham assim, poxa, eu converti, já não tenho mais problemas com o pecado. Eu não tenho problema com a condenação que o pecado traz, porque justificados pela fé, temos paz para com Deus. No entanto, o pecado é algo presente na nossa vida que Deus ordena, sede santos. Que Paulo vai dizer aqui, não deixe o pecado reinar mais sobre a sua vida. E se alguém se torna vencido do pecado, vencido pelo pecado, do tal se torna escravo. E não entrará no reino de Deus aquele que é vencido pelo pecado. O que é pecado? Qual é essa importância? Poxa, nós estamos aqui num retiro. Pense comigo, o que você tem de mais importante? Será que é o seu carro? Será que é a sua empresa? Será que é o seu patrimônio? Será que é a sua beleza, que você ainda olha no espelho e fica satisfeito com ela? Ou será que é o seu conhecimento, o seu intelecto? O que você tem de mais importante? É o seu filho? A sua filha? É o seu marido, a sua esposa? O que você tem de mais importante? A Escritura diz que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. O seu coração, ele está vinculado àquilo que você tem de mais importante. As suas preocupações diárias estarão voltadas e direcionadas, focadas para aquilo que você tiver de mais importante. Os seus esforços, os seus recursos financeiros serão destinados para aquilo que você tiver de mais importante. E o que é que você tem de mais importante? Pense por um instante. Pense por um instante. Não vamos responder de uma maneira burocrática, ou como uma criança ou um jovem que tem que responder uma pergunta de uma prova oral.
E você responde automaticamente porque foi isso que você leu, foi isso que você aprendeu. Mas não é necessário, não é necessariamente uma resposta consciente ou uma resposta sincera, mas uma resposta necessária, uma resposta pronta para um exame. Se nós perguntarmos o que é que você tem de mais importante, mas olhando para a perspectiva que Jesus diz, aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Então a pergunta é, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Pense. É no seu trabalho? É na sua escola? É no seu curso? É no seu dinheiro? Onde está o seu coração? Pense comigo um instante. Pense. Aonde está o seu coração? Aonde ele está? A resposta é, isso é o que você tem de mais importante para você. Isso é o que você tem como mais importante para você. E Jesus, ele diz, de que adianta você ganhar todas essas coisas que você acabou de pensar e perder a sua alma? De que você adianta você se preocupar com todas essas coisas e você morrer e ir ao inferno? De que adianta? Não adianta nada. 10, 20, 30 anos regozijando nessas coisas, se deleitando nessas conquistas, nessas glórias mundanas e terrenas, de que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que você está tão preocupado com as coisas que perecem? Por que você está tão preocupado com as coisas que passarão? Por que você está tão ansioso pelas coisas que serão comidas pela ferrugem, pela traça? Por que você está tão apegado pelas coisas que os ladrões roubarão? Por que você está tão apegado, tão engajado com as coisas que passarão e ficarão para trás e que você não levará para a eternidade? Eu estive no Egito, estive em Cairo, estive no Vale dos Reis, em Luxor. Há muitos que pensam muito parecido com eles. Acham que vão levar tudo que tem para a eternidade. Acham que vão levar os seus carros. O trono de Tutancâmon era um trono que você o fechava como se fosse uma cadeira de praia e levava para outro local. E ele fez isso porque ele pensava na vida eterna. Então ele fez um trono. Eu tenho a imagem disso. Ele fez o trono, aí você fechava o trono e levava para a tumba. E ele levou para a tumba dele. E foi lá que foi encontrado o trono de Tutancâmon, porque não tinha palácio a ser encontrado. Foi na tumba. Tem pessoas que estão achando que vai levar tudo. Você não levará o seu dinheiro para a eternidade. Você não levará o seu carro para a eternidade. Você não levará o seu patrimônio, os seus títulos, as suas graduações. Você não levará a sua beleza para a eternidade. Há uma única coisa que você levará para a eternidade, dizendo isso de uma maneira simbólica e figurativa, é o teu coração. E o teu coração vai ser apresentado diante de Deus. É a única coisa que você vai levar. E aí eu acabei de dizer a vocês o que é que está cheio o seu coração. E quando Deus abrir, rasgar o seu coração na eternidade, quando Ele abrir os livros na eternidade, Ele ver o que estava dentro do seu coração, o que é que você realmente valorizava, e por quê, e pelo que você gastou a sua vida, aí vai ser o momento de vir à luz a verdade a respeito de cada um de nós. O pecado é um problema sério. O pecado não é uma brincadeira, nós devemos enfrentar, entender e compreender. O que é pecado? O que é pecado? Para você entender, para você não sair daqui com uma ideia filosófica, mas uma ideia prática. Cottrell diz que muitas palavras gregas e hebraicas diferentes são usadas na Bíblia para descrever o pecado. Mas aqui a melhor resume a essência de todo pecado é anomia, ou seja, anomia de lei, anomia sem lei, ou ilegalidade de anomos, ilegal. 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado também pratica o que é contra a lei. O pecado é a ilegalidade. Jesus usa esse termo quando pronuncia condenação eterna sobre aqueles que praticam a iniquidade. Mateus 7,23. O anticristo do fim dos tempos é chamado de homem que é contra a lei. Em 2 Tessalonicenses 2,3. Os pecadores são descritos como sem lei, em Lucas 22,37. Pecados como atos ilícitos, 2 Pedro 2,8.
Alguns outros termos que a Escritura utiliza é o que é pecado? Como que você pode olhar para a sua vida e falar, eu pequei, eu falhei ou eu não falhei? Como que eu posso saber? Mas palavras utilizadas é errar, estar em falta. Eu cometi um erro, eu agi de uma maneira errada. Davi diz no Salmo 51, verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O que é pecado? É um erro. É um erro. Existe algo que é correto, existe algo que é certo, existe um caminho certo estabelecido por Deus na sua palavra. E você não agiu em conformidade. Deus olha a minha vida e a sua vida, Ele olha e analisa. E como que Ele julga? Deixa eu ver as atitudes dele. Como marido, como esposa, como um homem, mulher, um jovem, como uma pessoa. A atitude dele está certa, está de acordo com a palavra ou não? O que eu quero. Onde está o Espírito da liberdade, eu sou livre em Cristo Jesus. Faço o que eu quero, o que dá na minha cabeça, o que eu senti no meu coração. Eu estou fazendo, eu estou mandando ver, porque agora eu sou livre por Cristo Jesus. Livre do quê? Quem falou que você é livre? O que você falou que você é livre? Deus te libertou da condenação, te libertou do poder do pecado, te libertou do poder do diabo. Mas você não tem essa liberdade leviana que alguns pensam. Nós não temos essa liberdade. Nós temos um conjunto de regras, de leis, de ordens e de mandamentos que nós somos obrigados a seguir. Que nós temos o dever de seguir. Seja por consciência, seja por obediência, seja por prazer, mas nós temos a obrigação de servir. Ah, mas eu não gosto muito, será que vale? Certa vez Jesus contou uma parábola. Um pai tinha 2 filhos. Disse para o primeiro, trabalha na minha vinha. O filho disse, eu vou trabalhar. Passou o tempo, não foi trabalhar. Chegou para o outro filho e disse, vai filho, trabalha. Ele disse, não quero trabalhar, não gosto. Chegou à tarde, trabalhou. Então Jesus questiona todo mundo. Quem fez a vontade do seu pai? O que trabalhou. Não me importa, Jesus está dizendo, não importa se você gosta. Não importa se você está com vontade ou não. Não me importa se você acha isso sábio ou não. Eu não estou perguntando se você tem o mesmo nível de intelecto meu para compreender todos os meus mandamentos. Eu não te chamei para olhar olho no olho e falar, olha, nós estamos no mesmo nível, vamos discutir sobre os meus mandamentos. Porque quem foi o seu conselheiro? Quem o ajudou em alguma coisa? Quem lhe deu alguma dica a respeito de como escrever algo ou como fazer algo? Deus não chama pra gente sentar numa roda como se fôssemos do mesmo nível que Ele e comentar, o que você acha do meu mandamento? Você gostou ou não gostou? Quer acrescentar alguma coisa? Quer tirar? Tem isso não. A gente não é nesse nível não. Deus não se preocupa e não importa, não é a prioridade na mente de Deus se você gosta, se você entende, se você compreende. A questão é, você deve obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus. Porque quem não obedece o mandamento de Deus está cometendo pecado. Então o cristão não tem essa liberdade toda que pensa. E achando que está livre, na verdade muitas vezes está pecando. Isso é pecado. Por isso que é tão necessário você conhecer a lei de Deus. Porque mesmo você não estando consciente da lei de Deus, você vai ser responsabilizado por estar pecando. Davi vai dizer, Senhor, expurga-me, purifica dos meus pecados, até daqueles que me são ocultos. A oração de Davi é, Deus me perdoa, me limpa dos meus pecados, até daqueles pecados que eu não lembro, que eu não sei, que me são ocultos, que eu não sei que eu pratiquei, que eu te desagradei, que eu agi de maneira errada e equivocada, mas me perdoa e me limpa de todos esses pecados. Você, sabendo ou não, consciente ou não, a sua ação fora da palavra de Deus continua sendo pecado, continua sendo um erro de alvo, um desvio de comportamento. E Deus não se agrada disso. E esse é o grande problema. Deus não se agrada. Deus não é um Deus banana. Não é um Deus mole. Não é um Deus ignorante. É um Deus que vê, analisa a vida de cada um. E Deus tem sentimentos. E Deus não se agrada nem um pouco do pecado. Em Isaías diz que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Isso em Isaías 59, verso 1. Provérbios 11, 31 diz,
Eis que o justo, preste atenção, o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Deus está falando, eu sou um Deus justo. Você acha que eu vou deixar pessoas cometerem crimes e ignorar? Você acha que eu sou como os juízes dessa terra, que fazem vista grossa para os crimes de determinadas pessoas? Que se for rico, ou influente, ou talvez ter um cargo público, talvez certas pessoas não vão ser condenadas porque faz vista grossa? Você acha que Deus falou, tá dentro da igreja, eu não vou ver os pecados dele não, eu vou passar largo? Você acha que Deus está ignorando? Ele diz, olha, se o justo é punido, porque Deus é santo, quanto mais o ímpio. Em Salmos 7, versos 11 e 13, diz, Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, está emparelhado. E para ele preparou armas mortais, ia porá em ação suas setas inflamadas contra os seus perseguidores. A gente olha esse texto e a gente acha assim, poxa, será que é o diabo que está irritado? Será que é Satanás? Não, está falando de Deus. Tem gente que acha que o diabo é o fortão, é o corajoso, é o que briga, é o que persegue, e Deus está lá sentado numa nuvem com cara de trouxa, um bobo, um paspalho que não faz nada, mas Deus é um Deus muito sério, muito grave. É um Deus que se ira por causa do nosso pecado. Você acha que o pecado que você cometeu ontem, ele estava lá no céu, lá que bobão, é meu filho, ele faz essas coisas mesmo. Lá, tratou mal, mas é normal, é o meu filhão idiota que peca lá. Você acha que Deus estava rindo de você? Você acha que Deus estava lá chamando Miguel, falando, olha lá, o meu filho sempre tropeça, é um brincalhão. Você acha que está rindo de você? Você acha que está chamando os outros? Vem cá, o que o meu servo fez? Olha lá, não, pecou, ele é um bobão, né? Nossa, sempre tropeça naquela mesma coisa. Você está achando que Deus é? Você acha que Deus está lá, está rindo dos seus pecados? Você acha que Deus está ignorando? Você acha que Deus está brincando com os seus pecados? Está achando que você é um filhinho um pouquinho desobediente? Ou um filhinho um pouquinho rebelde? E como um pai que mimou seu filho? Não, deixa, ele é assim mesmo. É que ele está meio cansado, está meio estressadinho. Não, Miguel, relaxa, ele é assim mesmo. Mas tenha paciência. Você acha que é desse jeito? Deus está olhando para você e falando assim, maldito, por que você está pecando? Você está me desonrando, quebrando as minhas leis. Eu estou insatisfeito com o seu comportamento. Você acha que você peca e Deus não sente nada? Você acha que você ignora os mandamentos dele, cospe na palavra dele, dá as costas ao que ele ensina, ignora os seus mandamentos, fofoca, xinga, julga, critica, fala mal dos outros, é injusto, não paga as suas contas e está tudo bem na tua vida? E Deus está olhando os céus achando que você é uma beleza, uma bênção? Deus está insatisfeito. Deus está insatisfeito. Por isso que toda vez que nós vamos orar, que nós devemos orar, um dos momentos da nossa oração é, Senhor, perdoa os meus pecados. Me perdoa porque eu falhei. Me perdoa porque ontem eu estava jogando, eu irritei, eu maltratei. Me perdoa porque ontem eu fui irritado, eu xinguei, eu falei palavras torpes. Me perdoa porque ontem eu fui egoísta ou qualquer outra coisa. Deus me perdoa, eu pequei, eu falhei contra o Senhor. Tá achando que não tá acontecendo nada? Tá achando que é uma brincadeira? Tá achando que Deus tá lá no céu e tá ignorando? Tá achando que Deus é pai que fica mimando marmanjo sem vergonha, que não leva a sério a sua palavra? Tá achando que Deus tá olhando pra tudo isso e pensa, não, é tudo de boa, é tudo crente, é tudo filhinho do papai, faz o que quer? Não. A Escritura diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos. Provérbios 11:20 diz, abominação para o Senhor são os perversos de coração. Em Tiago 4:4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus está dizendo claramente, você que está sendo amigo do mundo, com essas músicas mundanas, com esses filmes mundanos, com esse entretenimento mundano, com essas práticas carnais, você está sendo amigo do mundo, está andando com o mundo, saiba de uma coisa, se para você isso não significa nada, para mim significa. Se para você isso não tem relevância nenhuma, para mim tem. E eu vou dizer bem claro, a tua amizade com o mundo significa inimizade comigo. Porque Deus não é um Deus que fica em meio termo, não. Pode ficar com o mundo e pode ficar comigo.
para brincar com o mundo e pode vir para cá. Ele chega em Apocalipse e diz, olha, vocês são mornos, vocês não são nem quentes nem frios. Quem dera vocês fossem frios. Deus não suporta pessoas medianas. Deus não suporta pessoas que estão em cima do muro, que ora estão no mundo, ora estão na carne, ora idolatra esses artistas, as bandas, o estilo de música, o estilo de vida mundano, as vestimentas mundanas, o comportamento mundano, e depois está aqui na igreja levantando a mão e fingindo que é crente. Deus abomina. Ele é teu inimigo. Não, mas eu sou amigo dele. Ah, problema teu. Ele tá falando, você vai ser amigo do mundo? Vai ficar promovendo essas palhaçadas? Vai ficar promovendo esses artistas que é pró-aborto, pró-ideologia? Vai ficar promovendo, colocando foto nas suas redes sociais de gente que mostra corpo, mostra bunda, mostra tudo? Vai ficar sendo amigo dele? Vai ficar colocando videozinho com música mundana, com música carnal? Promovendo funk, promovendo letras abomináveis? Vai ficar dando curtida em gente ímpio, perverso que é contra Deus? Vai ser amigo do mundo, mas some! Por quê? Porque Deus não vai ficar brincando de duas caras, não. Se é uma cara lá fora, outra cara aqui dentro. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Decide bem com quem você quer andar. É pecado. É pecado. Deus está chamando de adúltero. Por quê? Adúltero e adúltera é o quê? Eu tô casado com Deus. Tô casado com Deus. Mas eu tenho um casinho com outra. Eu satisfaço meus prazeres. Eu tenho as minhas aventuras emocionais com outra. Ah, com a minha esposa é o dia a dia, mas tem uma outra ali que, nossa, a gente tem umas aventuras. Deus está falando a mesma coisa. Comigo é o dia a dia, comigo é aqui o normal, mas você tem as suas aventuras com as suas prostitutas, tem as suas aventuras com os seus pecadozinhos, tem as suas aventuras com as suas carnalidades, que ninguém está vendo, mas você está lá envolvido nela, seu adúltero espiritual. É sério, isso não é uma brincadeira não. É uma luta que deve ser resistida. Em 1 João, ele dá eco ao que Tiago acaba de dizer, no capítulo 2, verso 15, dizendo, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí eu pergunto, novamente, onde está o seu coração? E aí talvez a gente comece a juntar as peças da Escritura Sagrada, a gente começa a juntar os versículos da Escritura Sagrada, e a gente começa, peraí, será que a conclusão é isso mesmo? Peraí, meu coração está cheio do mundo. Isso significa que onde está o meu coração está o meu tesouro. Ou seja, o meu tesouro são coisas mundanas. E a Escritura diz que quem está com o coração cheio de amor pelas coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Mas será que é isso mesmo? É. A conclusão começa a ser essa realidade. Está tão cheio de mundo que o amor do Pai não está. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz, não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis. E aí ele diz, porque que sociedade tem a injustiça com a justiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia tem Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? Está dizendo claramente, poxa, não é para vocês ficarem misturando. Não é para vocês terem essa intimidade ou terem uma vida, uma filosofia, um estilo de vida misturado. Que concórdia tem Deus com esse mundo? Que união tem Deus com os infiéis? Que ligação, que conexão que tem? Nenhuma. Não, mas é que a gente tem que ser tolerante. A gente tem que amar e em nome de um amor, não um amor bíblico, mas um amor carnal, um amor que justifica, um amor que entorpece, um amor que gera uma tolerância falsa e indevida, começa a misturar demais. Aí o seu coração é mundano, suas amizades são mundanas, seus sócios de trabalho são mundanos, os seus relacionamentos são mundanos, as suas paixões são mundanas, as músicas que você gosta são mundanas, as vestimentas são mundanas, os artistas, as pessoas que você admira, é tudo coisa mundana, ou boa parte delas são mundanas. E Deus está falando, como que você consegue? Como que você consegue ter tanta união com esse povo do mundo? Como que você consegue? Você não fala nada, não? Você não se posiciona? Você não é luz? Você não expõe as trevas? O que você faz lá no meio? Como que você consegue viver no mundo de uma maneira tão tranquila, tão harmônica no mundo? Como que você consegue viver no mundo de uma maneira tão normal assim? Normal. Eu vou contar um caso, até um pouco escandaloso, um pouco dramático, um pouco até, soa até um pouco a vulgaridade, mas vai fazer vocês entenderem um pouco o que Paulo está querendo dizer aqui. Certa vez eu tive aula com um excelente professor de direito penal. Um advogado
extremamente bem conceituado, cuidava de casos super delicados. Certo homem foi acusado de estupro. Então teve uma audiência, o homem lá sendo acusado de estupro, um homem muito poderoso, a mulher lá. E a audiência vai, a audiência vem o advogado e pergunta pra mulher: tá, mas como que foi o advogado, o juiz? E aí, como que foi o estupro? Como que foi a situação? Ela fala: foi normal. Quê? Normal? Como assim normal? Você é louco? Você é louco? Normal? Estupro não é uma coisa normal. Uma pessoa que é estuprada, que acha que estuprada é normal, é uma pessoa que não tem ou é louca, ou insensata, ou não teve estupro nenhum. Foi uma relação normal. O juiz, com base na resposta dela, inocentou o homem. Por quê? Porque não existe estupro normal. Se ela achou que era normal, era uma coisa consentida, uma coisa do dia a dia. Um homem que está no mundo e diz: eu vivo com os mundanos, com os perversos, eu vivo no meio da imoralidade, como que é normal? É porque é do mesmo jeito. É porque não sente no coração o incômodo do pecado. Não sente no coração o espírito gemendo, angustiado pelos pecadores. Porque você não sente o incômodo de falar: eu preciso pregar o evangelho, salvar essas almas, eu preciso sair dessa corrupção. Tá lá, não, normal. Tá ficando que nem Ló. Como que é Sodoma? Normal. Pô, você tá de brincadeira comigo, Ló. Você tá de brincadeira? Como que é normal? Como que é só mais uma cidade? Não é mais uma cidade. É uma cidade pecadora. É um povo perverso. Sai disso. Some daí. Não é lugar pra você, nem pra tua família. É um lugar que Deus se irrita. É um lugar de juízo. Some disso aí. Mas tem gente achando que é normal. É grave. É sério. É muito sério. A Escritura diz que Deus considera as pessoas pecadoras, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, não a pessoa que está tropeçando aqui ou ali, mas que está vivendo na prática do pecado, que foi vencido e está rendido ao pecado como? Qualquer que permanece em Cristo. 1 João 3, versos 6 ao 8. Quem permanece em Cristo não peca, não comete pecado, não vive na prática do pecado. E qualquer que peca não viu nem conheceu a Jesus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como Jesus Cristo é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou Deus, para desfazer as obras do diabo. Para que Deus se manifestou na sua vida? Para que ele operou na sua vida? Para desfazer as obras do diabo. Mas se você, mesmo depois de dizer que se converteu, que batizou, mas continua na prática do pecado e não tem mudança de vida em você, você foi liberto do quê? O que mudou na sua vida? Quem é de Jesus? Quem é de Cristo? Não vive pecando. Ah, mas eu tenho que mentir por causa do meu trabalho. Ah, mas eu tenho que fraudar por conta das minhas necessidades financeiras. Você não é de Deus. Você não é de Deus, porque quem vive na prática do pecado não é de Deus. Porque Deus veio para libertar você das práticas do pecado. E se você não está liberto das práticas do pecado, você não foi livre. E se você não foi livre, você ainda está debaixo da escravidão do pecado. Está debaixo do poder do diabo. Liberdade. É grave. É muito sério. Como eu disse, Davi diz no Salmo 19, verso 12, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos, daqueles que eu não sei. É tão sério que Deus está considerando todos os pecados, sejam conscientes ou inconscientes. E é grave, muito grave, porque além das consequências eternas, tem consequências nesta era. Eu vou trazer alguns exemplos. Em Números 32, verso 23 diz, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Em Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não se deixa ser zombado, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O pecado ele é muito sério, por quê? Porque ele traz consequências em nosso dia a dia. Traz consequências em nosso dia a dia. Nós vamos falar mais sobre problemas emocionais à noite, mas quando eu já citei um pouco ontem, me vem à memória Saul. Saul foi um homem que pecou, que rejeitou, que foi desobediente, que fez sua própria vontade. Deus o abandonou. O que aconteceu com ele? Se tornou um homem perturbado. Consequência do pecado. Um homem perturbado, emocionalmente perturbado. Tem um monte de problema emocional que é fruto do quê? De pecado. Consequência.
Ah, mas por que eu tô tão emocionalmente? Pecado, brecha. Tem uma brecha lá aberta na tua vida. Tem uma brecha, tá lá escancarada na tua vida. Pecado. E você tá pecando e a consequência tá sentindo numa outra área da sua vida. Jacó é um exemplo de que a gente escolhe o que a gente semeia. Ele semeou engano, enganou o pai. Fingiu ser Esaú para roubar a benção do irmão. Ah, você vai ver que Jacó, durante a história dele, vai ser um dos homens mais enganados em toda a escritura. 10 vezes enganado por Labão por conta do salário. Enganado no casamento, porque ao invés de colocar Raquel, a quem amava, colocou Leia. Enganado. O homem foi enganado diversas vezes. Por quê? Porque nós colhemos o que nós plantamos. Porque o pecado traz consequência. Vem Davi e comete o pecado com Batseba e mata Urias. Chega o profeta a ele e diz: perdoado está o teu pecado, mas terá consequências. Terá consequências. A espada não sairá da tua casa. Vai ter consequência. Pensa, não, tá perdoado, tá tudo tranquilo agora. Não, olha, tá perdoado. Deus te perdoou, mas você fez coisa errada. E você vai ter consequência dos seus pecados. Você vai pagar e, vai ficar caro. Não vai ficar barato, não. Uma filha estuprada, filhos assassinados, filhos se rebelando contra ele, Davi tendo que sair de Jerusalém desesperado, nas pressas, porque o filho dele, Absalão, está vindo contra ele com uma tropa para guerrear contra ele. Você imagina o seu filho tentando guerrear contra você, tentando te matar. Davi foge às pressas de Jerusalém. O filho dele, Absalão, tem relação sexual com todas as mulheres de Davi que ficaram na cidade. Olha o nível, olha isso. Por que isso aconteceu? Porque ele pecou. Por que isso aconteceu? Porque ele falhou. Porque essa consequência terrível. Pecado! Pecado! Consequência de pecado. E você acha que você vai pecar. Joga na conta de Deus. Acredita na conta de Deus e tá tudo lá na mão dele. Vai ter consequências. Vai ter consequências terríveis em nossa vida. O efeito do pecado. É sério. É muito sério. Há pessoas que ignoram os seus pecados, ignoram as suas perversidades, escondem ela debaixo de um tapete, e a vida está indo de mal a pior. De mal a pior. Por quê? Porque esse pecado, você pode esconder ele diante dos homens. Talvez ninguém vê, ninguém perceber. Você pode colocar uma roupa nele. É como um leproso. O pecado é como um leproso. Você pode colocar ele com a melhor roupa do mundo. Você pode colocar uma roupa real sobre ele. Você pode jogar perfume sobre ele. Mas o cheiro da podridão vai exalar. O cheiro do pecado vai exalar e isso vai ter consequências. Mas muitas pessoas, elas perderam um senso de gravidade. Perderam um senso de seriedade, de consequência. Se tornaram inconsequentes dentro da casa de Deus, escutam a palavra de Deus, escutam ou ouvem falar que determinadas práticas é pecado, mas não levam a sério. Estão cansados de saber o que devem fazer, qual é o alvo correto do que fazer, mas não levam a sério. Escutam a respeito dos pecados que têm, mas não levam a sério, se justificam. Pessoas que não mudam de vida e a vida continua terrível. Algumas pessoas tropeçando na área financeira, outras pessoas tropeçando na área de relacionamentos e permanecem, vão morrer solitários porque são chatas, são mal-humoradas, são terríveis, são vingativas, fofoqueiras, mau caráter, pessoas que vão perder suas famílias por conta dos pecados de moralidade, vão perder e vão falir porque não se disciplinam nas finanças segundo a escritura, porque não são generosos, não ajudam os pobres, não são pessoas que são dedicadas nas ofertas e dízimos. Por quê? Porque pecam, porque são avarentos, porque são chatos, porque são imorais, porque são pecadores, porque não controlam a língua e estão destruindo o casamento, porque não têm paciência, porque não têm consideração. Porque estão ensinando e vivendo uma vida tão leviana, tão superficial, que os filhos estão crescendo na mesma superficialidade dos seus pais, e aí depois perguntam o que é que aconteceu. Você nunca levou a sério. Eles aprenderam a não levar a sério. Você nunca mudou.
Você sempre se justificou, eles também não vão mudar. Você sempre colocou uma capa de fortão, de que ninguém mexe, ninguém toca na tua vida. Aí quando o seu filho, a sua filha chega lá numa idade mais avançada e você querer tocar na vida dela, ela vai responder, ou ele vai responder a mesma coisa. Não, a minha vida cuido eu, dos meus pecados cuido eu, ninguém intromete, eu não gosto que ninguém fala sobre esses assuntos, que é coisa pessoal, coisa particular, ponto final. Por quê? Pecado. Porque o seu pecado vai te cobrar. Porque o seu pecado tem consequências. Porque o seu pecado gera a ira de Deus lá nos céus. Por isso que nosso sentimento com relação ao pecado deve ser completamente diferente. Como que a gente luta contra isso? Como que a gente vive? Como que a gente encara esse grave problema que nós temos? Primeiro, nós devemos ter uma consciência que existe uma luta dentro do nosso interior, uma luta dentro de nós. Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Em Romanos capítulo 7, verso 23 diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Há uma luta dentro de nós. Há uma luta dentro de nós. Essa luta está dentro de você, em seu espírito, em sua mente. Por quê? Porque o seu pecado vai ser a consequência dos seus pensamentos, das decisões que você tomar. Vou fazer. Não vou fazer. Quando você for vencido ou vencer na mente, no seu interior, essa luta, o seu espírito te puxando para ser mais santo, para perdoar, para ser amoroso, para ser altruísta, para ser paciente, tolerante, benigno, bondoso, amável. A carne está te puxando para o oposto, para o egoísmo, para a imoralidade, para a ira, para a contenda, para os julgamentos, para as fofocas, para as perversidades, para o mal, para a ira, para a intolerância. Você está com aquela luta lá dentro. E você precisa enfrentar isso, porque o que você resolver aqui dentro vai ser a atitude que vai externar através das suas palavras, através das suas atitudes. Por isso que Jesus diz, o pecado não é o que entra pelo corpo, mas o que sai do corpo, o que sai. Porque o que entra pela boca passa pelo o ventre e é eliminado. Mas o que sai da nossa boca, saiu do nosso coração. Eu falei o que estava dentro de mim. Eu falei o resultado dos meus pensamentos, filosofias, crenças, valores que eu tenho dentro do meu ser. A Bíblia fala que o que nós falamos vem de dentro. Então nós devemos, nessa luta que nós temos dentro de nós, em primeiro lugar, devemos ter um sentimento de alerta, um sentimento de preocupação. A preocupação. Veja só esses textos da Escritura Sagrada. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 diz, abstende-vos de toda a aparência do mal. Paulo está dizendo, olha, tenha cuidado com o quê? Com aquilo que parece ser mal. Não fique preocupado apenas com o que está na cara que é mal. Mas você está sentindo que o negócio não está muito bom, que tem uma aparência estranha, que tem cara de crente, que tem nome de crente, mas o negócio não está tanto assim, que o negócio está mais para mundo, está mais para banda de rock, está mais para funk, está mais para Ivete Sangalo, está mais para hard rock. Cuidado, foge da aparência do mal. Hoje em dia não é o mundo que não é a igreja que está indo no mundo e mudando o mundo. É o mundo que está entrando na igreja e as pessoas estão se parecendo com as pessoas do mundo. Estão parecendo com artistas mundanos, carnais, de estilos carnais, de comportamentos carnais e mundanos. Não com aqueles que estão na Escritura. Cuidado, aparência do mal. Peraí, opa, isso aí está cheirando mal. Não tenho certeza se está certo ou se está errado. Mas a Bíblia fala, olha, foge dessas coisas. Foge. Por quê? Está falando, cuidado. Às vezes o seu nível de conhecimento é limitado. Às vezes o seu nível de discernimento é limitado. Talvez você não vai entender todas as coisas, mas eu vou dar uns alertas, uns sinais para você prestar atenção e ver que o negócio está meio duvidoso. E na dúvida, não faz não. Na dúvida, fica quieto. Na dúvida, espera Deus falar. Na dúvida, vai procurar um conselho. Na dúvida, vai pedir uma ajuda. Na dúvida, vai recorrer a alguém. Mas não faz. Foge, abstém, segura, evita, tem aparência de mal. Não toca. Não toca, se preocupa. Opa, peraí. Sabe por quê? Você tomar uma decisão é fácil. Lidar com as consequências da decisão é difícil. Então não toma decisão fácil, não.
Analisa, não se entrega, não se abstém, dá uma segurada. Dá uma segurada, opa, peraí. Esse negócio tá com uma cara boa não. Essa pessoa tá com uma cara boa não. Esse negócio que estão me apresentando, essa situação não tá com uma cara boa não. Cuidado, abstende do mal. Essa festa que estão me chamando, esse evento, esse convite, essas coisas, tá com uma cara meio estranha, abstende do mal. 1 Samuel 12, 23, veja a preocupação de Samuel, do profeta, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o bom e correto caminho. Ele está falando, olha, eu não vou parar porque de orar, eu não vou parar de interceder, eu não vou parar de ensinar, porque longe de mim pecar contra Deus. Eu não brinco com Deus, não. Eu não brinco com o pecado, não. Eu tô alerta, eu tô atento. Eu sei que se eu parar de fazer isso, eu sei que se eu mudar o meu caminho, eu sei que se eu mudar minhas atitudes, eu vou pecar e longe de mim tal coisa. Não tô aqui pra pecar, não. Eu não sou trouxa, sou louco de pecar. Tô preocupado. Não vou parar, não, longe de mim pecar. No Salmo de número 119, verso 11, olha que interessante, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu guardei a palavra aqui para eu não pecar. Não, os crentes não podem ter o pensamento de resolver quando o leite derramou. Não, pequei. Não! Não é assim que você vai ser mais do que vencedor. Não é assim que você vai triunfar. Não é assim que você vai vencer os seus pecados, esperando a coisa acontecer. É você a prevendo. Opa, peraí. Eu escondi a palavra do Senhor no meu coração para quê? Para não pecar. Eu não vou esperar pecar para aprender a palavra de Deus, mas eu vou aprender a palavra de Deus para não pecar. O pecado tem consequências graves. O pecado me afasta de Deus. O pecado dá brecha. O pecado destrói meus relacionamentos. O pecado é terrível. Eu não vou esperar pecar para chegar lá. Eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar um passo adiantado. Mais do que vencedor, está esse passo. Opa, peraí. Olha Jó, que diferente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Opa, peraí, eu estou num caminho que pode ser ruim. Eu vou fazer o quê? Eu vou evitar esse caminho. Não, vamos ver, lá na hora a gente dá um jeito. Ah, crente imprudente. Não, chega lá que na hora a gente vê o que a gente faz. Ah, insensato. Ah, eu vou fechar um negócio, eu vou fazer uma parceria com o ímpio, eu vou naquele negócio, na hora lá a gente descobre, vê se dá certo ou se não dá. Ah, Jó não era desse jeito, não. Por quê? É que Jó levava o pecado muito a sério. Jó levava o pecado tão a sério, ele sabia como o pecado podia destruir a vida e a família dele, que podia afastar ele de Deus de tal maneira, que quando chegava ali no calar da noite, todo mundo foi dormir, ele chegava diante de Deus e apresentava sacrifício. Vou orar, vou interceder, vai que um dos meus filhos pecaram. Eu não tinha nem certeza. Eu nem tinha certeza, mas vai que pecou, Senhor, estou apresentando sacrifício. Eu estou oferecendo a minha oferta para o Senhor por conta do vai que algum deles pecaram. É tão sério que eu já estou adiantando aqui. Olha, é muito sério, é muito grave. Posso brincar com pecado, não. Pecado não se brinca. Eu não coloco a mão no fogo. Eu não fico brincando com leão. Eu não entro em jaula de leão. É sério. Em 2 Timóteo, Paulo, mesmo sentimento dos demais textos, foge dos desejos da mocidade. Foge! Foge! Não dá corda, não! Não espera você estar sozinho com uma mulher ou com um homem para você ver se você resiste ou não. Quanto jovem tolo, insensato, que acha, não, dá tudo certo. Não, eu sou forte. Não, eu aguento sim, vamos ver. E chega lá na hora, safado, sem vergonha. É o que eu lembro das histórias. Foge da aparência. Fugiu não. Foi fazer graça, foi brincar. Foi brincar com aquela conversa, com aquele WhatsApp, com aquele homem, com aquela mulher. Foi brincar com aquele negócio ilícito. Foi brincar com aquela situação. Foi brincar de intrometer demais na vida dos outros. Foge do pecado. Foge do pecado. Não enfrente. Não queira ficar enfrentando o pecado. Não seja um tolo, não seja um trouxa. Foge, evita. Abstém da aparência do mal. Longe de mim que você peque. Foge da aparência, foge dos desejos. Desvia do mal. Foge. A Escritura está dizendo, olha, o pecado é um ente. É uma figura tão poderosa, tão avassaladora, tão terrível, que você deve evitá-lo. Não brinca com o pecado. Não brinca com ele. A chance de você perder para ele é enorme. É gigantesca. Por isso que ele fala, evita.
Foge, abstém, não brinca com isso. Quer ser mais do que vencedor? Quer vencer os seus pecados a partir de hoje? Quer ser um novo homem, uma nova mulher a partir de hoje? Quer deixar esses vícios para trás? Foge. Foge. Primeiro aspecto, então, preocupação, estar em estado de alerta. Segundo, você deve lutar e ter severidade com relação à sua luta contra o pecado. Severidade. Olha como a Escritura apresenta a luta contra o pecado. Veja como a Escritura apresenta. Em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, Jesus Cristo traz para nós como você deve lutar contra o seu pecado. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ele está dizendo, é tão sério, claro que é figurativo, mas a figura é intensa, é grave, é severa, não é uma brincadeira, não é um oba-oba crente de uma santificação leviana, superficial, é algo sério. Ele fala, corta! O céu, a eternidade é muito tempo para você ficar preocupando. Uma mão, fica sem uma mão. O que é uma mão nessa vida? Não é nada, mas o que é a eternidade? É tudo. Você vai passar a vida inteira no inferno porque você não parou de usar essa mão. Você vai perder a sua eternidade inteira porque você não parou de usar a sua língua. Corta a língua, tanta gente faladeira. Corta esses olhos, tanta gente cobiçadora, julgadora com os olhos. Joga fora, arranca isso daí. É melhor, você prefere ir para o céu bonitão, prefere ir para o céu sem uma mão ou ir para o inferno com todo o seu corpo, achando que é demais? É sério. Aí não vence o pecado, por quê? Como que você está na sua luta contra o pecado? Está orando? De vez em quando. Está resistindo? De vez em quando vem, né? Tal. Uma coisa superficial. Já estudou sobre o seu pecado? Não. Como que vai vencer? Vai ter vitória, não. Você precisa se preparar, você está numa guerra. O autor de Hebreus coloca da seguinte maneira: e ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Gente, ele vai colocar que é uma guerra sanguenta, que é algo profundo, é um combate lá no interior. Você não tem a opção de deixar o pecado vencer, porque se ele te vencer, é inferno. Se ele te vencer, é condenação. Eu não tenho opção de deixar o pecado me vencer. Eu não tenho essa opção. Eu tenho que lutar, custe o que custar, até o mais profundo que for necessário. E é o que ele está dizendo. Não combate contra o pecado, resistir até o sangue, até o fundo, mais intenso. Não é uma brincadeira. É sério. Você está olhando os seus pecados, todo mundo tem pecado, mas você está olhando de uma maneira leviana, superficial. Não olha assim não, olha com gravidade, olha com seriedade. Deus odeia esse pecado que você tem, Deus abomina esse pecado que você tem, Deus tem nojo desse pecado que você tem. Não é porque você é crente que Deus não tem nada com isso, que Deus ignora isso. Ele odeia esse pecado e Ele não vê a hora de você ser liberto disso. Vê a hora, quer ver você limpo, santo. Vocês que são pais, apelo a vocês em seus sentimentos. Vocês não ficam ansiosos de ver os seus filhos livres dos seus pecados? Não irrita vocês as práticas ou a indiferença de alguns dos seus filhos com relação a Deus? Ou de pessoas queridas? Muito mais Deus fica insatisfeito. Muito mais Deus fica desgostoso. Imagina só seu filho chegar a você amanhã e falar assim: pai, engravidei uma menina. Imagina sua filha chegar amanhã e falar: mãe, pai, tô grávida de um rapaz. Você vai ficar tão desgostoso, tão insatisfeito, você vai ficar tão rebelde. Se for uns irmãos que eu sei que vai ter que trancar aqui dentro. Por quê? Porque o cara vai sair com o sangue no olho. Vai fazer besteira por conta da indignação, por conta do pecado, por conta da maldade, por conta da decepção. E você que é assim, quanto mais o teu pai que está no céu, vendo os pecados que você comete, muito mais indignação ele tem com o seu pecado. Muito mais insatisfação. É uma ira misturada com um sentimento de decepção, de tristeza, de amor. É isso que Deus sente com relação aos nossos pecados. Por isso que ele fala, tem que resistir até o sangue.
O apóstolo Paulo, alguns acham que ele foi um cara escolhido e que a vida era diferente. Como que ele lidava com o pecado? 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Antes subjugo, ou uma outra forma de traduzir o mesmo termo é esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar reprovado. Meu pecado? Eu não brinco, não. Como que eu lido com o meu pecado? Chega Paulo, e aí? E você peca, Paulo? Você acha que eu peco? Eu sou o maior dos pecadores. Mas e aí, mas como que você lida com isso? Eu me esmurro, eu luto, eu tenho uma guerra comigo mesmo, eu batalho dentro de mim, eu me faço um escravo de mim mesmo, para eu não fazer as vontades que a minha carne, que o pecado tentam desenvolver em mim. Eu tenho uma luta ferrenha contra os meus pecados. Ah, Paula, é difícil? É difícil, mas eu sou mais que vencedor. Deus me dá graça para vencer todos os meus pecados. De uma maneira didática, eu disse isso numa escola dominical, eu quero trazer a vocês de uma maneira didática, resumida, um pouco como funciona esse processo da santificação. Nós falamos que nós devemos estar em alerta, devemos estar preocupados com relação ao nosso pecado. De tal maneira que quando chegar a situação, opa, isso aqui é a hora que eu peco. Ai meu Deus, o meu marido falou desse jeito. Ixi, é agora que eu manifesto. Opa, peraí, longe de mim pecar. Deixa eu sair, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu orar em espírito, Senhor, me guarda. É agora que o cara me falou isso, me tratou dessa maneira, é agora que eu... Não, eu vou fazer alguma outra coisa. Preocupação, luta, tem um processo. Qual é o processo da santificação? São 8 passos que isso ajuda você a entender a informação, saber o que é certo e o que é errado. E você precisa ter informação através da palavra de Deus, através de aconselhamento, através de pedidos de ajuda, através de orientação. Você precisa procurar informação, porque você não será julgado inocente porque você é ignorante. Muito mais se tratando de crentes que foram ignorantes por um capricho ou por vontade própria para tentar se eximir da responsabilidade. Procure informação do que é certo e do que é errado. Segundo passo, uma vez que eu tenho informação, ter a conscientização, ou seja, convicção, saber que essa informação é para mim, saber que isso faz parte da minha vida, não é só, eu tenho problema com orgulho, tá, e daí? Eu tenho problema que eu sou uma pessoa inconveniente, eu sou uma pessoa imoral, sou uma pessoa irada, sou uma pessoa sem altruísmo, sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa impaciente, seja lá qual pecado for. Peraí, eu tenho, tá, daí? Tem gente que tem e nem sente. Tem, daí. Tem gente que sabe que tem um monte de pecado, mas não mexe, nem mexe mais. Não, já sei. Mas não tem a convicção. Não, aquilo não arde lá dentro, aquilo não entristece, aquilo não pesa lá dentro, aquilo não é sério lá dentro. É só uma informação superficial. Tem que ter a convicção, a conscientização. Eu sou um pecador. Eu tenho problema com essa área. Eu preciso lidar com o meu problema. Terceiro, você ora, apresentando sincero arrependimento e buscando socorro a Deus. Senhor, eu tenho problema com essa área, me perdoa, como eu tenho entristecido, violado a sua lei, magoado pessoas, estragado a minha vida, estragado o propósito, Senhor, da minha vida, me perdoa e me ajuda. Quarto, desejo, se propor a ter uma mudança de vida. Deus, me falaram que eu sou um mentiroso. Eu entendi, é verdade, Deus. Eu tava querendo dizer que é justificável, que na hora pode, mas é verdade, eu sou um mentiroso. Aquelas conversas, aquelas palavras pelas metades que eu solto, é tudo mentira. Deus, eu sou um fraudulento, eu não sou sincero, eu sou uma droga de um mentiroso. Convicção. Terceiro, Deus, me perdoa, eu sou um mentiroso. Me perdoa, eu menti, eu tenho falhado, eu não tenho sido verdadeiro. Quarto, Deus, eu vou mudar. Eu não vou ser mais um mentiroso. Eu vou falar a verdade, custe o que custar para mim. Quinto, eu vou me render ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu não consigo sem você. Eu preciso da sua ajuda. Os meus esforços apenas não serão suficientes para me trazer a vitória, para me ajudar a mudar. Não adianta apenas eu querer me domar, eu preciso muito da tua ajuda. Ó Espírito Santo, me ajuda, me fortalece, eu me rendo ao Senhor. Se renda ao Espírito Santo, porque sozinho você não consegue. Sexto, confiança, ter fé de que Deus e que o Espírito Santo vai te ajudar. Não, eu sei.
eu sei, eu sou um mentiroso. Deus me mostrou, Deus me revelou. Eu tenho certeza, eu vou vencer isso. Deus me mostrou não para eu continuar sendo vencido pela mentira, mas para ser liberto disso. Eu vou mudar, eu sei, eu vou conseguir. A graça de Deus vai me ajudar. O Espírito Santo vai me fortalecer. Eu vou ser um novo homem. 7, ação, lutar, fazer, exercitar, lutar contra o seu pecado. 8, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo cuidado dele. A expectativa de Deus para os nossos pecados se resume em uma ideia que o apóstolo Paulo traduz. Ele diz: ao homem que rouba, o ladrão, que deixe de roubar e trabalhe com as suas próprias mãos, para que do fruto do seu trabalho possa ajudar os necessitados. A ideia de Deus com o nosso pecado é uma transformação tão radical quanto essa ilustrada por ele. O ladrão, você já imaginou? O cara sai da cadeia, o cara é ladrão. Não, eu vou começar a trabalhar para ajudar os pobres. Gente, é uma mudança radical. É o que Deus quer com relação ao seu pecado. Uma mudança radical. Louvor pode vir. E eu peço então para você abrir nesse final em Apocalipse, capítulo de número 3. E vamos ler um texto e orar. Deus deseja que você vença. Deus deseja que você triunfe. Como que a gente... Apocalipse, capítulo de número 3. Está escrito, Apocalipse 3, verso de número 21. Eu vou ler um pouco antes, que é bem conveniente, passando os olhos sobre o texto. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. Ao que vencer, ao que vencer. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre vós. A vontade de Deus não é que você seja vencido pelo pecado. A vontade de Deus não é que você seja escravo dos seus vícios, dos seus hábitos ruins, do seu comportamento distorcido e pervertido. A vontade de Deus é que você vença e que você triunfe. Você não está nessa terra para você olhar para o pecado como se fosse um gigante e você falar: vixe, nunca vou vencer. Deus não quer que você olhe e tenha esse pensamento que a sua vida, nossa, nunca vou conseguir ser um homem diferente. Nossa, nunca vou conseguir ser uma mulher diferente. Nossa, eu nunca vou conseguir vencer essa área. Não, não é essa a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é: o pecado não terá domínio sobre você. Você pode tropeçar, mas ele não vai te dominar. Ele pode aparecer de vez em quando em alguma circunstância aleatória e rara, mas ele não vai te dominar. O desejo de Deus a você é que você vença o seu pecado. Que você vença o seu pecado. Que você triunfe sobre ele. Que você triunfe sobre toda distorção, toda fraqueza e toda limitação. Ao que vencer. Seja mais do que vencedor. Seja mais do que vencedor, sendo um homem santo. Se você não vencer o pecado, que triunfo haverá fora disso? Que vitória haverá? Mas há poder, a graça de Deus, a misericórdia de Deus para você. Os braços dele estão abertos para te receber, para fazer você dele o discípulo dele, para ele te orientar, te instruir, te ajudar, para ele te mostrar o caminho pelo qual você deve seguir, para te colocar em seu interior a força, o poder, a capacidade que naturalmente você não tem, para te libertar desse mal. Ele deseja que você vença, que você seja mais do que vencedor.
Que você possa dizer: o Senhor me purificou dos meus pecados. O Senhor transformou o meu coração. O Senhor me fez uma nova criatura. Porque os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu sou uma nova pessoa. Antes eu era uma pessoa perversa, cheia de falhas. Hoje tenho visto Deus transformar e me dar vitória na minha vida, área atrás de área. Já venci muitas áreas, estou combatendo em outras, mas estou vencendo. Sou mais do que vencedor, não pela minha força, não pela minha capacidade, mas porque Cristo me ama, deu a vida dele por mim e me ajuda em todas as minhas necessidades, lutas e batalhas. Não é fácil, não é uma brincadeira, é uma luta que muitas vezes incomoda, machuca, mas eu estou vencendo pela graça de Deus. É o que Deus deseja para você, que você vença os seus pecados. Nessa hora, vamos orar a Deus e que você já comece a sua luta nesse exato momento.